Vamos já à palavra de Deus, vamos. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu manual. Toda segunda-feira nós estamos aqui na Escola Bíblica Dinâmica. Nós estamos já na aula de número 9. E nós vamos falar hoje sobre Samuel. E eu convido os irmãos já a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Não deixe de acompanhar também a meditação diária da Escola Bíblica. Vamos à leitura? Diz assim a palavra de Deus: E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhes deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Vamos agora ao capítulo 2, versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Vamos pedir para Deus preparar os nossos corações para receber a sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Que tua palavra venha como uma tocha, Senhor, poderosa. Venha como fogo, ó Deus dos céus, purificando a nossa vida, nos transformando, nos moldando, meu Pai. Amamos a tua palavra. Aqui está uma igreja que ama, Senhor, as Escrituras. Senhor, nos dá um entendimento. Abre a nossa compreensão, meu Pai, para que possamos ser cristãos autênticos, para que verdadeiramente representemos os céus aqui nesta terra. Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o seu assento, por favor, e aplauda Jesus Cristo. Dá o teu melhor aí para Jesus. Aplaude com muita alegria. Nós vamos falar hoje sobre Samuel. Alguém até comentou: a história de Samuel é muito fácil. A história de Samuel eu sei de cor. Depende do nível, né, que a gente vai conhecer. Depende do nível que a gente vai entender. Se for para a gente falar as mesmas coisas de sempre, a gente vai lembrar de Samuel basicamente só em dois momentos, né? Quando ele foi chamado e quando ele ungiu a Davi. Mas nós vamos ver hoje, na história deste personagem, alguns aspectos muito importantes sobre ele. E como o próprio título da nossa lição, nós vamos ver a aplicação de três ofícios: sacerdote, juiz e profeta. Antes de tudo, é válido a gente lembrar o contexto em que Israel se encontrava no momento do nascimento de Samuel. A nação de Israel estava sobre o regime dos juízes, que também é chamado de teocracia, porque os juízes basicamente tinham a função de julgavam as causas do povo conforme os preceitos da lei, e em pontos também eles tinham um papel de orientação, e alguns deles até foram guerreiros, como nós já meditamos aqui alguns deles. Samuel vai ser o último dos juízes a ser levantado. Samuel se destacou
Ele teve a confiança do povo e foi admirado pela sua dedicação à lei do Senhor e também à obediência. Todos que passaram foram importantes, alguns deles mais atuantes, outros menos atuantes, alguns mais fiéis, outros menos fiéis, porque sempre tem essa distinção, sempre tem esta variedade, uns mais, outros menos, uns gente boa, outros nem tão gente boa assim. Mas Samuel se destacou entre os juízes, foi o último, teve uma grande aceitação, porquanto era zeloso pela lei de Deus e obedecia. É importante a gente lembrar que Samuel é o resultado de um voto que a sua mãe fez com Deus, como também muito é pregado a história de Ana. Não vamos nos deter muito nesse aspecto. Eucana, um homem das montanhas de Efraim, duas mulheres, Penina e Ana. Como a gente sempre explica, né, quando fala desses casos assim, que naquele tempo era tolerado a poligamia, mas nunca foi incentivado ou endossado por Deus, jamais. Era apenas tolerado. Deus nunca apoiou, incentivou esse tipo de relacionamento. Por fim, havia um problema, porque Penina gerava filhos e Ana era estéril. Naquele tempo, todos nós já sabemos que, em suma, a dignidade da mulher estava em gerar filhos. Pouco se dava de valor para uma mulher se ela não tivesse filhos. Até havia uma consideração de maldição caso ela não gerasse. E Ana sofria muito com isso. A Bíblia vai mostrar que Eucana era um cidadão religioso, subia anualmente a Siló para oferecer sacrifícios a Deus. As mulheres acompanhavam, mas Penina parece que não era muito crente não, porque ela ficava zombando de Ana, ficava aborrecendo Ana, ficava provocando Ana. E Ana ficava amargurada, ficava contrita, aflita. E na sua angústia ela não participava do sacrifício. Quando a Bíblia fala que Ana ficava triste e não comia, não era o simples fato de participar das refeições cotidianas, como o café da manhã, como o almoço, a merenda da tarde, como a janta e a pós-janta. Quem come 5 vezes por dia diz amém. Agora ninguém come, né? Dá pena da geladeira, né? Até de madrugada os crentes assaltam a geladeira. Preste atenção na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que Ana não comia, ela não participava do sacrifício, pois aquela modalidade de sacrifício que era apresentado naquele contexto, naquela situação, era o momento em que, após ser sacrificado, o apresentante do sacrifício comia o restante, o que sobrava do holocausto. Então a adoração só era completa quando eles comiam o restante do holocausto. Eucana, o indiferente, comia. A Penina, que parecia que era crente, mas não era, participava também. E Ana ficava triste e não comia. Esse era o problema, ela não adorava a Deus por completo, por conta da sua aflição. E a Bíblia fala que ela fez um voto com o Senhor, e o voto dela foi ousado. Ela precisava muito de um filho, sim ou não? Sim. Facilmente nós pediríamos: Senhor, eu preciso, Senhor, de um filho. Eu quero um filho para mim. Normalmente essa seria a nossa oração. Mas a oração de Ana não foi desse jeito. Ela dizia: Senhor, eu quero um filho, mas ele não vai ser meu, vai ser seu. Pois ela prometeu que daria este filho ao Senhor todos os dias da sua vida.
E a Bíblia fala que Deus se agradou deste voto de Ana, neste propósito incondicional que ela fez com Deus, ainda que ela não tivesse a certeza que teria mais filhos depois deste que Deus a daria, mas ela agradou a Deus. A Bíblia nos fala que Deus lembrou-se dela, Deus atendeu a sua oração e ela teve um filho, Samuel. A verdade é, até um dos temas das nossas meditações dessa semana, é que a oração de Ana era exatamente o que Deus estava querendo fazer. Se tem uma oração infalível, é a oração em conformidade com os propósitos de Deus. Porque muitas vezes o que a gente pede não é o que Deus quer. E Deus, entre aspas, é claro, tem um trabalho grande para fazer a gente entender que aquilo que a gente está pedindo não é o que Ele quer. E às vezes a gente gasta tempo com isso. Deus respondeu a Ana, era exatamente o que ele precisava. Havia um contexto de frieza, de mornidão em Israel. A Bíblia vai falar que as profecias eram raras, a palavra de Deus era rara. Havia um momento de padecimento espiritual do povo de Deus. Então quando Ana fala, Senhor, o Senhor me dá um filho, eu vou dar para o Senhor, é como se Deus pensasse, estou conjecturando, é claro, é como se Deus pensasse, esse daqui o que eu precisava, eu preciso de alguém para ser profeta no meio do meu povo, e a Ana está falando que vai dar para mim, é tudo o que eu preciso. Então Deus responde a oração de Ana. Nada melhor do que a gente buscar em nossa oração aquilo que é a vontade de Deus. Cada um ora como quer. Eu não vou dizer para você que você tem que orar como eu, tá bom? Mas eu, há muito tempo já passei a orar desse jeito. Senhor, eu quero só o que o Senhor quer, tá bom? Não que minha oração se resume só nessas palavras, né? Mas eu estou falando do aspecto da minha oração. Quem me entende diz amém. Senhor, me faz entender seus projetos para que eu busque eles e os viva. Está entendendo? Senhor, me faz compreender a sua vontade para que eu persiga a sua vontade e viva exatamente o que o Senhor quer para mim, porque eu sei que o Senhor sempre tem o melhor. É ou não é? Deus sempre tem o melhor. Então nada melhor do que a gente já ir ao encontro do que Ele já tem preparado e do que Ele quer. Seja você a resposta do projeto de Deus. Muitas vezes a gente quer pegar o projeto e colocar, tá aqui, Senhor, faz aí, toma aí, faz aí, Deus, meu projeto. E às vezes Deus quer que a gente entre no projeto dele, está entendendo? Quando a Ana falou, Senhor, eu vou te dar o filho, Deus falou, tudo que eu quero. E a gente sabe que Ana foi muito abençoada, pois Deus, além de Samuel, deu muitos filhos. Samuel é o único descrito no Antigo Testamento com esses 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz. O sacerdote levava as petições do povo de Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus ao seu povo. O juiz julgava as causas e também gerenciava, organizava a nação. Em todos esses ofícios, Samuel se tornou um exemplo: sacerdote, profeta e juiz. De maneira que, com esses 3 ofícios, Samuel se torna um tipo de Jesus. Tipo é aquele que antecede representando. Samuel representa Jesus, porque Jesus também é sacerdote, Jesus também é profeta, Jesus também foi juiz, pois trouxe juízo sobre a terra. Sem dúvida alguma, Samuel é um personagem destacável nas Escrituras. E a Bíblia fala que naquele momento, Eli, o sacerdote, tinha 2 filhos. O problema é que esses 2 filhos também não eram muito crentes, pois eles desrespeitavam a lei do Senhor, conforme as leis descritas em Levítico capítulo 7, 28 ao 34, e também capítulo 22, versículo 1 ao 3. Nós temos a descrição dos atos pecaminosos deles no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Basicamente, os 2 equívocos deles: primeiro, em vez de tomar apenas a porção que lhes era devida como sacerdotes, tiravam tudo que apanhasse com o garfo. Como sacerdotes, teriam direito de comer do sacrifício,
mas era depois que o fogo já havia consumido. Mas eles não esperavam e pegavam tudo o que havia de melhor, mesmo antes da oferta ser entregue a Deus. E em segundo lugar, eles tomavam também mulheres em prostituição em frente do templo, de maneira que eles vão ser chamados de filhos de Belial, filhos do diabo, pois a atitude deles era irreverente, eram profanos, desobedientes, desrespeitosos. E a Bíblia até mostra que Eli chegou a repreender, mas eles continuavam rebeldes. Até que no versículo 27 ao 36 do capítulo 2 de 1 Samuel, a Bíblia mostra que Deus enviou um profeta para advertir Eli, lembrando dos deveres em que os sacerdotes deveriam obedecer. Mas nem Eli e nem os seus filhos estavam preocupados em levar à risca, em levar na linha a vontade de Deus. Paralelo aos desobedientes, tinha um obediente. Deus nunca vai deixar a obra dele perecer, pode ficar tranquilo. Eli era o sacerdote pela linhagem levítica, descendente de Araão. Os filhos dele, Ofni e Finéias, eram por direito, por ser filhos dele, eles tinham o direito de ser os próximos sacerdotes, mas não obedeciam a Deus. Deus não ia deixar a sua nação perecer. Ao lado disso está Samuel. Samuel era um jovem dedicado e agia prudentemente. De um lado, os filhos rebeldes, por que não dizer que eles eram jovens também, Ofni e Finéias, desobedientes. Mas do outro lado tinha um jovem obediente, Samuel. Era um jovem dedicado e agia prudentemente. Até porque não é a nossa idade que vai fazer a gente agir prudente, mas sim a nossa consciência. Se haviam jovens ali que não obedeciam, mas tinha um jovem que obedecia, então não haviam desculpas para aquela vida errada que eles levavam. Não havia justificativa para andarem como andavam, porque Samuel era obediente, era o exemplo de prudência, aquilo que agradava a Deus. Aconteceu que eles indo à batalha, Israel perdeu a batalha e a arca de Deus foi levada. Alguém teve uma ideia mirabolante de levar a arca para a peleja, como se a arca de Deus fosse um amuleto. Mas Deus não trabalha com amuleto. Não adianta nada você pegar a Bíblia e querer dar na cabeça do diabo, não vai resolver nada. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai espantar os males da tua vida, não. Não tem amuleto, existe obediência. Eli e seus filhos levavam a nação ao pecado. A nação estava totalmente longe de Deus. A arca representava a presença de Deus, mas de nada valeria a arca sem a obediência. O resultado foi desastroso. A arca de Deus foi levada. Os filisteus mataram 30.000 guerreiros, inclusive os filhos de Eli. E o homem que fugiu foi dar notícia a Eli. Eli não ficou muito triste ao ouvir falar da morte dos seus filhos, mas quando ele ouviu falar que a arca de Deus foi levada, diz a palavra de Deus, capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, que ele caiu da cadeira. Já era um homem velho, com muita idade, e também muito pesado, diz a Bíblia. Quando ele ouve aquilo, ele cai da cadeira e morre. Mas preste atenção, ali já era tarde demais para ele se preocupar com a presença de Deus. Ali já era tarde demais. Ele foi avisado. Samuel havia avisado ele, o profeta havia avisado. Ali era muito tarde para honrar a presença de Deus. Não espere ser tarde demais para honrar a presença de Deus. Eli foi advertido, foi avisado. Deus é um Deus de oportunidades, mas eu digo,
Para a misericórdia fazer sentido, é preciso haver justiça, porque misericórdia de Deus fala de um tempo de oportunidade de Deus, e ele teve oportunidade, e agora que a arca foi embora, ele quis mostrar que se portava com a arca, mas já não dava mais tempo. Ali mesmo ele caiu e morreu. Hoje é dia da gente identificar o valor, a santidade da presença de Deus antes que seja tarde demais. Deus está falando com o teu povo: santidade pela minha presença, santidade pela minha presença. E a mulher de Finés estava prestes a dar à luz quando ouviu que os esposo, o cunhado, o sogro morreu e a arca foi levada embora. Na mesma hora sentiu as dores de parto e nasceu o filho, e chamou-se Icabô, que daria muito bem de falar acabou também, né? Icabô, foi-se a glória de Israel. É momento da gente valorizar a glória de Deus. Deus estava levantando Samuel para que a glória de Deus fosse novamente considerada em Israel. 20 anos o povo padeceu nessa frieza, nessa mornidão, nessa indiferença com a presença de Deus, mas a Bíblia fala que Deus vai levantar este jovem, vai levantar Samuel, e que vai chamar o povo ao arrependimento, à verdadeira contrição, vai levar o povo a buscar, a orar, a jejuar e a reconhecer. E diz a palavra de Deus que quando os filisteus vieram novamente atacar Israel, pensando, agora a gente pega eles de novo, mais uma vez a gente vence. Aquela vez nós matamos 30 mil, agora a gente mata 60. O que eles não sabiam é que agora Israel estava debaixo da direção de Samuel, homem temente a Deus, que tinha levado o povo a buscar a Deus. Diz a palavra do Senhor que naquele momento, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, Deus deu vitória ao seu povo. Então que nós ouvimos as palavras de Samuel nesse capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Houve paz no tempo de Samuel, e diz a palavra de Deus que ele julgou Israel até que eles pediram um rei. Contudo, ele continuou exercendo sua função de profeta e sacerdote. Presta atenção, vamos avançar aqui na nossa compreensão da palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 15 ao 18 do primeiro livro de Samuel, nossa leitura bíblica em classe. Está falando da atitude dos filhos de Eli. Também antes de queimar a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão a força a tomarei. Olha o que eles faziam com o sacrifício. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor, estavam profanando o sagrado. Versículo 22. Eli era já velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Eli somente via, mas parece que ele não tinha atitude. Não vou mexer com meus filhinhos não. Não vou mexer com meus filhinhos não, coitadinho deles. Parece que Eli havia confundido ministério com família. Vamos entender a nossa aula de hoje. Tópico número 1. Aspectos da liderança de Samuel. Primeiro, o que nós observamos na vida de Samuel. Estamos no tópico número 1. Logo, Samuel demonstrou a qualidade de um verdadeiro profeta. Desde criança praticamente, a palavra que Deus falou com ele se cumpriu.
Logo se percebeu que o ministério não era dele, mas era de Deus. Deus confirmou um grande ministério na vida de Samuel, porque a palavra que vinha da sua boca se cumpria. Conforme vemos em Números capítulo 23, versículo 19, sempre que a palavra vem de Deus, a palavra que vem de Deus, ela se cumpre. Também observamos em Samuel o aspecto do seu sacerdócio. O que era o sacerdócio? Deus havia instituído como figura ao perfeito sacerdócio de Jesus. Deus havia criado o sacerdócio para representar aquilo que o seu filho faria pela humanidade. O que o sacerdote fazia mesmo? Ele entrava na presença de Deus levando o sacrifício dos homens pecadores, que não tinham o direito de entrar na presença de Deus, era restrito. E era exatamente o que Jesus viria a fazer. E é exatamente o que Jesus veio a fazer: representar nós diante de Deus. Nenhum de nós poderíamos chegar a Deus devido aos nossos pecados, devido à nossa condição, devido ao pecado que habitava em nós, o pecado congênito de Adão em nós. Porém Jesus compadeceu diante do Pai em nosso favor. Ainda em relação aos sacerdotes, vemos nos livros de Êxodo e também nos livros de Levítico que Moisés descreve quais eram os rituais que o sacerdote deveria praticar. Estar na presença de Deus deveria ser levado a sério, não era brincadeira não, o trabalho do sacerdote. E o Senhor havia privilegiado a tribo de Levi, os filhos de Arão. Todas as outras tribos tiveram sua possessão. A tribo de Levi não ganhou terra, não ganhou possessão territorial, exceto as cidades onde eles moravam. Mas não tinha a tribo de Levi com um território amplo como os demais, porque diz a palavra de Deus que a herança dos levitas era a presença de Deus. O Senhor era a herança dos levitas, porquanto esse privilégio deveria ser levado a sério, deveria ser honrado. Será que a gente entende hoje o que é ter a presença de Deus? Será que hoje a gente identifica e consegue levar a sério o que é nós sermos templo do Espírito Santo? Porque no Novo Testamento a presença de Deus ela é muito mais específica em nós do que em qualquer outro tempo. Pois hoje nós temos a oportunidade de ser chamados de moradas de Deus, templo de Deus, templo do Espírito Santo, onde a gente não simplesmente comparece à presença de Deus. É claro que há um culto, existe uma questão litúrgica que a gente considera, e que a presença de Deus habita no meio da comunhão da igreja, é claro, mas cada crente individualmente possui a presença de Deus. E eu pergunto, como nós temos levado a sério, como nós temos considerado a presença de Deus? Infelizmente, a presença de Deus nem sempre era levada a sério. A Bíblia fala de Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho e foram consumidos por Deus. Levítico capítulo 10. E temos esses dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram profanos. Estavam na presença de Deus, mas não respeitavam a presença de Deus. Eram ministros de Deus, mas desrespeitavam o sacrifício do Senhor. Como já falamos, eram precipitados em comer os holocaustos, pois mesmo antes que o holocausto fosse apresentado a Deus, eles já comiam holocaustos. Irreverência pela presença de Deus, irreverência ao santo, desrespeito ao que pertence a Deus, e sem contar a vida promíscua que eles levavam, contaminando o altar do sacrifício, contaminando aquilo que de Deus era santo. Me parece que essa história ainda repete muito nos dias de hoje. Tem pessoas brincando com as coisas de Deus, tem pessoas brincando com o altar de Deus. Ofni e Finéias pensou, está tudo certo, está tudo certo, a gente é filho do Eli, está entendendo? A gente é filho do Eli, ninguém vai mexer com nós não. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui, pode fazer o que a gente quiser aqui.
Parece que há pessoas que não entenderam que tudo que se refere à presença de Deus, à casa de Deus, à obra de Deus, tudo é santo, tudo é sagrado, tudo pertence ao dono da obra. Tem gente de brincadeira pensando que não vai dar em nada. Tem gente brincando com as coisas de Deus achando que vai terminar em pizza. É só na terra que as coisas acabam em pizza. Mas diante de Deus existe um juízo, existe a justiça, existe a santidade de Deus que Ele não abre mão, existem os critérios de Deus que Ele não negocia. No entanto, que Deus rejeitou a Eli, rejeitou o sacerdócio dos filhos de Eli e colocou Samuel em seu lugar. Se eu ou você, se eu ou outra pessoa não quiser levar a sério aquilo que Deus confiou a nós, Deus então vai achar alguém que vai fazer direito. Deus vai achar alguém que vai levar a sério. Deus vai achar alguém que vai santificar o seu nome. Você acha que Deus está dormindo? Você acha que Deus está de brincadeira? Não está não. Se eu ou qualquer um, seja quem for, não levar a sério aquilo que é sério, não santificar aquilo que é santo, não consagrar aquilo que é sagrado, pode ter plena certeza, Deus rejeitou Eli, Deus rejeitou os filhos de Eli, e Deus levantou alguém que estava ali para fazer a vontade de Deus, exatamente como Deus queria. Deus zela pela sua obra, Deus zela pela sua igreja, Deus zela pelo seu povo, Deus zela pela santidade da sua casa. Deus não vai negociar. Os ministros de Deus devem honrar a Deus, até porque não há privilégio maior que nessa terra. Tem ministro de Deus que troca a sua posição de ministro por posição de deputado, troca a sua posição de ministro de Deus por qualquer barganha aqui neste mundo, por qualquer negociata. O ministro de Deus deve honrar a Deus, porque uma vez que a gente assume o compromisso, é com Deus que nós assumimos. O sacerdote, conforme o livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 30, carregava a imagem da santidade de Deus. Diz assim o texto: fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. Deus é santo, o seu altar é santo. Não é só pegar o microfone e ficar de blá 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 blá. Não é só pegar o microfone e dizer que sabe, e dizer que é inteligente, e dizer que sabe tudo, dizer que descobriu a roda, descobriu a pólvora. Já inventaram a roda, já inventaram a pólvora. Inventaram não, a pólvora descobriram, porque já existia. É preciso honrar a santidade que esta posição exige. Há um perigo muito grande de brincar com coisa séria. Há um perigo muito grande. Isso antes de eu nascer, o meu irmão que me antecede, porque nós somos em 4 irmãos, eu sou o último, o que nasceu assim, no final do tempo, pela misericórdia assim, não estava nem no projeto dos meus pais, mas estava no de Deus. Meu irmão foi brincar de bombeiro e tacou fogo na casa. Não dá para brincar com coisa séria. A palavra de Deus nos fala a respeito desses homens, Nadab e Abiú, que também eram filhos de sacerdotes, filhos de Araão, e foram apresentar fogo estranho. Deus já colocou o seu padrão. Não é eu que vou chegar agora aqui e dizer: gente, não é assim não, tá? É desse jeito. Tá entendendo? Deus já colocou o seu padrão. Deus já havia falado pelo ministério de Moisés qual era o tipo de sacrifício, qual era o tipo de fogo. E chegou Nadab e Abiú, né, jovem, novinho, aquele negócio de novidade. Eu morro de medo de novidade.
Eu até acho que eu nasci no tempo errado. Eu acho que eu deveria ter nascido em 1960, porque a minha cabeça é meio antiga. Chegaram assim com uma novidade, um fogo novo, um fogo diferente. E a Bíblia nos fala que vem o fogo de Deus e consumiu Nadab e Abiú. Não dá para brincar com coisa séria. Quem brinca com fogo se queima. A Bíblia fala no livro de Hebreus capítulo 12 que Deus é como fogo consumidor. Não brinca com as coisas de Deus não, cidadão. Deus é fogo e Deus já estabeleceu. Eu vou ler o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, para não dizer que eu que estou inventando, porque às vezes, hoje em dia está assim na igreja, é poucos que ouvem a palavra entendendo que é Deus que está falando. Grande parte atribui a palavra ao pastor. Não, porque o pastor hoje, porque o pastor estava falando isso, porque o pastor não sei o quê. Parece que não dormiu direito, está meio bravo, parece, ou não comeu, está uma cara de doente. A gente precisa entender que a palavra que é ministrada, ela vem de Deus. Então olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor aos Hebreus está dizendo: serve a Deus direitinho, agrada a Deus, tenha reverência, sirva a Deus com piedade. Piedade aqui é devoção. Sirva a Deus com o coração reto, sirva a Deus em santidade, porque Ele é fogo consumidor. Não brinca de servir a Deus, não brinca de ser crente, porque o próprio fogo de Deus pode nos consumir. Eu sei que esse tipo de pregação não é moda. Eu sei que esse tipo de pregação não faz sucesso. Mas essa é a palavra de Deus na sua totalidade e na sua essência. Como já falamos, eles brincaram com as coisas de Deus, foram para a batalha, acharam que ia resolver levar a arca, mas a arca foi tomada pelos inimigos. O detalhe é o seguinte: apesar que os filhos de Deus que deveriam reconhecer a presença de Deus não reconheciam, mas havia alguém que reconhecia. O nome dele é Dagon. Os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram lá no templo do Deus deles para zombar, né? Como quem diz: Dagon é maior, Dagon é maior, Dagon é maior, nós vencemos. Mas a Bíblia fala que na primeira noite, passada a arca lá, quando chegam pela manhã, Dagon está prostrado. Levantaram Dagon, como diz: ô menino, levanta aí, rapaz. Você está meio cansado assim? No outro dia, além dele estar prostrado, estava com a cabeça e ambas as palmas cortadas. Se tem alguém que conhece a Deus e não reverencia, no reino celestial, no reino espiritual, não existe quem não se prostre na presença deste Deus. Não há quem não se prostre conhecendo este Deus. Dagon disse: não tem como não adorar esse Deus, não tem como não respeitar esse Deus. E olha que Dagon era um Deus morto, né? O que era a arca? A arca representava a presença de Deus, e dentro da arca havia as tábuas da lei, conforme Êxodo 40, versículo 20. Não era qualquer pessoa que se aproximava da arca, mas sim os sacerdotes. Interessante é que Jesus é a palavra. Então logo entendemos que se a arca de Deus, que representava a presença, continha a lei, continha a palavra, então logo nós deduzimos que a presença de Deus só estará onde há a palavra, onde há a lei do Senhor, onde há o ensino correto de Deus. A gente não mede a presença de Deus pelo glamour, a gente não vai medir a presença de Deus pelo barulho, que os crentes hoje em dia perderam muita noção, e eles medem assim a presença de Deus pelo barulho, está entendendo? Pela repercussão.
A presença de Deus, conforme os preceitos bíblicos, é medido, é considerado pela reverência à palavra. Jesus é o Verbo encarnado, conforme o Evangelho de João, capítulo 1. Então só pode haver verdadeiramente a presença de Deus onde há respeito, consideração pela palavra de Deus. Tem gente que não tem mais paciência de ouvir a palavra. Tem pregador que já não quer mais pregar a palavra. 5 minutos de pregação e o resto, 1 hora, só manto, fogo, terra e... A palavra de Deus não está sendo considerada, Deus não está nesse negócio não, pode cair fora. Pula desse barco, esse barco está afundando. Pega seu paraquedas e pula desse avião, que esse avião está caindo. A presença de Deus dignifica o ambiente. Nós temos também a apresentação do que é a reverência à arca de Deus. Todos que se aproximaram da arca de Deus indignamente tiveram consequências. Dagon caiu prostrado. Os cidadãos de Asdod e de Gat receberam feridas terríveis, hemorroidas. Lá em Ecrom, os moradores adoeceram e morreram. Clamaram para que a arca fosse tirada de lá. Os filisteus foram feridos com grandes consequências, 7 meses. E em Bet-Semes olharam para dentro da arca e foram feridos 1070 homens. E Uzá, quando estava naquele carro levando a arca e viu que a arca ia cair, ele tentou segurar. Diz a Bíblia que Deus o matou. O que nós entendemos com esses 6 exemplos? Que a presença de Deus, ali representado pela arca, só vai abençoar onde existe temor a Ele e observância à sua palavra. A arca não livrou o povo de perder para os filisteus. E por onde ela passou e não havia reverência, como nós citamos esses 6 exemplos, a arca não fez bem, a arca fez mal. Então a presença de Deus vai nos beneficiar onde nós estivermos reverentemente atentos com a sua voz, pronto para obedecer, temendo a Ele, conhecendo quem Ele é. Alguém pode aplaudir o nome de Jesus? Samuel honrava a Deus, era um sacerdote fiel, como líder exortava o povo de Deus a deixar a idolatria e fazer um concerto sincero. Entendemos que um verdadeiro líder vai levar o povo de Deus à vitória, conforme Samuel, pela oração, pelo jejum, pela exortação à santidade e pela submissão e a fé. Com esses elementos é impossível a gente não ter vitória. Onde há oração, onde há consagração, onde há submissão à palavra de Deus, onde há fé verdadeira, onde há exortação, certamente a presença de Deus está neste ambiente. E com a presença de Deus conosco, quantos entendem assim, glorifico e adoro o nome de Jesus. Tópico de número 2. A gente já está quase terminando, vai dando glória aí. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, mas toda herança tem que ser cuidada e consagrada a Deus. Não é porque é presente de Deus que dá para deixar assim. Eles não aprendem o que é certo sozinho não, pode ter certeza. E nós temos a diferença de Ana e de Eli. Como eram seus filhos? Ana era uma mulher do povo, uma mulher simples, mas que tinha fé. Reconhecia o Senhor na vida dela. Fez um voto e deu o seu filho ao Senhor. Um voto incondicional. Eli é sacerdote, conhecia toda a lei de Deus, mas ele seguia a tradição familiar. Bem diferente de Ana, que entregava-se à vontade de Deus. Para Eli valia a tradição de família. Seus filhos cresceram dentro da casa do Senhor, mas nunca foram educados e corrigidos ou disciplinados por brincarem com coisas santas. Não é só de estar simplesmente dentro da igreja, significa que eles já são crentes, sabe disso, né? Ainda que nossos filhos nasceram na igreja, mas eles têm que ser educados, têm que ser ensinados, porque ninguém nasce crente. Filho de crente não é necessariamente crentinho, às vezes não é.
E Eli pensou, não, basta eu deixar meus filhos aqui dentro, eles vão me imitar, eu sou sacerdote, eles vão ser também, eu vou queimar holocausto, eles vão queimar também. E ele nunca ensinou o que era respeito, nunca ensinou o que era reverência, eles brincavam com as coisas de Deus. Ana entendia que Samuel pertencia a Deus, tratava Samuel desse jeito, como algo que não era dela, mas era de Deus. Já Eli tratava Ofni e Finéias simplesmente como seus herdeiros, que iriam ocupar o cargo dele depois que ele morresse. E já que era assim, então ele podia ser complacente com seus filhos. Seus filhos iam fazer coisas erradas, e ele não ia disciplinar os seus filhos, porque senão não teria quem o sucedesse, está entendendo? Aí os filhos deles faziam coisa errada, ele não disciplinava, ele não corrigia, porque ele entendia que ali estava o seu sucessor. Ele não quis disciplinar com medo de perder, e por fim, o resultado foi muito pior, porque quando não há disciplina do homem, a disciplina vem de Deus, e é muito pior. Ele disse, não vou disciplinar, não vou mexer, é meu filho, vai me suceder, brincou, o próprio Deus tomou providência, porque a obra é de Deus, não vai brincar com a obra de Deus, não é assim que funciona. Se saísse 3, glória a Deus, eu ia ficar mais feliz. Quer aplaudir a Jesus? A Bíblia ensina que os pais devem corrigir seus filhos. Provérbios 22, 15, Provérbios 29, 15, Provérbios 13, 34, não vou ler por causa do tempo. Ofni e Finéias, por falta de disciplina, envergonharam seu pai e toda a classe sacerdotal levítica. É melhor a gente ensinar, é melhor a gente disciplinar. Quase finalizando. O que nós observamos de caráter cristão em Samuel? Primeiro, Samuel é alguém que não é influenciado não. Samuel honrou a presença de Deus todo o tempo. Obedeceu a palavra, obedeceu ao Senhor. Assim como Jesus disse em João 10, 27, que as ovelhas ouvem a sua voz. Samuel estava no meio de maus exemplos, era só o que tinha. Mas ele não se deixou contaminar. Ele nunca foi corrompido pelos filhos de Eli. Praticamente cresceram juntos, porque ele cresceu no templo. Ele cresceu olhando os filhos de Eli fazendo coisa errada, mas ele tomou a decisão de fazer o certo. A gente não precisa fazer o que tu não está fazendo, meu Deus do céu. A gente não precisa seguir a maioria, né? E ali era a maioria, porque Samuel e 2 filhos de Eli, então eles 2 eram a maioria, né? E eram logo os filhos do sacerdote, né? Porque tem gente que para fazer as coisas erradas quer pegar exemplo, né? Mas o fulano, né? E sabe os exemplos que as pessoas dão sempre, né? Sempre exemplo, tá entendendo? Mas o fulano, mas a fulano. Samuel não estava preocupado com o exemplo dos outros, não. Tá entendendo o que eu estou falando? Será que tem alguém que está entendendo? Eu acho que tem alguém que está entendendo, porque aqui nessa igreja só tem gente inteligente. Eu estou vendo que todo mundo aqui é inteligente, está entendendo o que eu estou falando? Samuel podia fazer errado também. Ah, mas é os filhos do sacerdote, pô. É ou não é? É os filhos do sacerdote, eu vou fazer também. Como que é o negócio aí? É ir lá no templo, profanar. Eu e você não precisamos ser gente que vai pela cabeça dos outros. Eu e você aprendemos a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por ter aprendido a doutrina da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por ter conhecido o que é doutrina. Eu louvo a Deus pelo tempo que eu cheguei na igreja. Eu louvo a Deus pelas pregações que eu ouvi de gente simples, humilde, que talvez não tinha a instrução que hoje eu e você temos, mas que tinham temor de Deus, e que quando falavam de santidade tremiam. Quando falavam da santidade, transmitia para nós o temor de Deus. E que hoje, se a gente chegar a pregar aquilo que a gente aprendeu, vão dizer: que negócio é esse? Agora virou o quê? Agora é obrigado, e agora como é que é? Estão querendo me obrigar a santificar? Não sou obrigado não.
Estão querendo se importar com a minha roupa agora? Estão querendo se importar com o meu cabelo agora? Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu louvo a Deus por ter aprendido a verdade. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela doutrina que eu recebi de Deus. Você não precisa ir pelos outros. Guarda a palavra de Deus. Se tem alguém que não quer, deixa para lá. Se tem alguém que não está obedecendo, e aí, oh, meu Deus do céu. Samuel não foi levado por mau exemplo nenhum. Tem muitos cristãos que querem se basear pelas companhias, pelas amizades, pelas influências. Mas o crente sincero não se conforma com os hábitos deste mundo. Não, pastor, mas hoje em dia está assim. O crente tem temor de Deus. Só de ouvir essa introdução, mas nos dias de hoje é assim, ele já cai fora, está entendendo? Só de ele ouvir essa introdução, ele já cai fora, porque ele sabe que cada dia está pior. Eu coloquei aqui um texto que está no nosso manual, rapidinho, só para a gente terminar. Romanos 12, 2 fala a respeito da gente não se conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação do entendimento. Aí alguém vai dizer, está aí ó, renovação. Fala comigo, renovação. Renovação, você falou errado. Deixa eu lembrar um pouquinho das minhas raízes do sul, né? Porque eu estou já falando já carne. Renovação. Alguém vai dizer, pronto pastor, tem que ter novidade. Renovação do vosso entendimento. Aí você vai pesquisar a palavrinha lá no original grego. Pastor, qual é a palavra? Não vou falar, pesquise. Você quer que eu fale tudo aqui, né? Quer que eu chegue tudo mastigadinho aqui? Pesquise. Romanos capítulo 2, versículo 2. Veja qual é a palavra que está ali para renovação. Não está falando de novidade, está falando de restaurar, fazer novo novamente, trazer de novo o entendimento, restaurar a compreensão da santidade de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Samuel, como profeta, se preocupava com a salvação daquele povo, e como juiz, ele nunca foi complacente com o erro. Aspectos doutrinários, só para a gente terminar, agora é de verdade mesmo. Aspectos doutrinários são 4. Primeiro, Deus é santo e ponto final. Quem está no altar tem que considerar a santidade de Deus. Mas não é só quem está no altar, porque cada crente tem um altar na sua vida e deve se consagrar completa e totalmente a Deus. Resumindo, Deus busca um povo santo. Em segundo lugar, segundo aspecto doutrinário, a casa de Deus é casa de oração. É lugar de a gente buscar Deus. O próprio Jesus tirou quando bagunçaram a sua casa. João capítulo 2, versículo 13, versículo 25. E se a gente bagunçar a casa de Deus, ele vai fazer o que ele fez naquele tempo. Vai pegar o azarrote, é melhor não esperar isso para acontecer. Se a gente identificar qualquer coisa errada, vamos endireitar hoje mesmo. Ninguém pode se beneficiar da posição episcopal. Pastor, o que é episcopal? Lição de casa. Eu quero despertar em você um pesquisador da palavra de Deus. Episcopal, marca aí. E-P-I-S. Ninguém pode se beneficiar pela sua posição, se auto-beneficiar. Não. Deus vai julgar com zelo e ira aqueles que não respeitam o seu lugar de adoração. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Em terceiro lugar, Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. Não faz acepção, mas também não tem predestinação. Deus não rejeita se alguém chegar a Ele com disposição. E também não tem ninguém que já está escolhido e vai ser salvo só porque foi escolhido. Não cai nessa onda da predestinação, porque é isso que eles dizem. Já foi predestinado. Pode pecar, pode fazer coisa errada, pode estar salvo. Cada um vai prestar conta diante de Deus por ter aceitado a palavra de Deus e pela sua fé. Ofni e Finéias eram herdeiros do sacerdócio, mas quem foi o sacerdote conforme a vontade de Deus foi Samuel.
porque Deus não faz acepção e também não tem predestinação. Era para ser eles, mas deram bobeira. Deus levantou Samuel. Para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Pode bater palma, pode bater palma. Agora eu termino mesmo. Por fim, Samuel ministrou até o último dia da sua vida. Desde criancinha, no templo, ministrando, até o último dia da sua vida. Tiraram ele para escanteio, colocando ele como juiz. Tiraram ele de juiz, colocando o rei. Mas ele continuou como sacerdote e profeta, falando a verdade para o povo de Deus. O crente segue fazendo a obra até o último suspiro da sua vida. Para a gente concluir, eu trouxe o texto de Salmos, capítulo 71, versículo 17 e 18. Um texto que fala muito comigo desde sempre. O salmista está dizendo isso, é o salmista Davi. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos... Tem crente que o cabelo não fica branco não, tem um mistério aí. Não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Fiquem em pé. Que possamos seguir o exemplo de Samuel. Deus te chamou para ser sacerdote nesta geração, levar as causas de um povo perdido até a Deus. Deus te chamou para ser profeta, trazer a mensagem de Deus a este povo. Deus te chamou para ser um juiz de Deus, declarar as verdades da lei de Deus. Doa a quem doer. Tem alguém para aceitar Jesus? Alguém que você ainda não entregou sua vida para Jesus? Corre aqui, isso. Alguém para reconciliar com Jesus? Está reconciliando com Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, corre aqui porque o tempo já não espera. Eu vou orar pela tua vida. Vem para Jesus hoje. Não espera ser tarde demais. Diga assim comigo, minha irmã: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Sela meu nome no livro da vida até o último dia. Senhor, me dá forças para seguir o teu caminho. Meu Deus, abençoa a tua serva. Pai, ela está reconciliando com o Senhor. Sela o nome dela no livro da vida. Livra do mal, Pai, confirma essa vitória que ela necessita. Este milagre na sua casa, este milagre na sua família. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor está honrando desde os altos céus a decisão da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pai, o Senhor recebe o abraço dessas mulheres de Deus. E a igreja aplaude a Jesus.